Viagem no tempo. A mera ideia desperta nossa imaginação. Ela sugere infinitas possibilidades, paradoxos e aventuras. Imagine viajar para civilizações antigas, testemunhar eventos históricos ou vislumbrar o futuro. Será que esse conceito fantástico poderia ser mais do que apenas ficção científica? Por séculos, os humanos têm sido cativados pela ideia de manipular o tempo. De mitos antigos à literatura moderna, o conceito de viagem no tempo permeou nossa consciência coletiva. Mas existe alguma base científica para esse sonho ancestral? Como físico, sinto-me atraído pelas possibilidades científicas da viagem no tempo. Embora o conceito possa parecer pura fantasia, a física moderna, particularmente a teoria da relatividade de Einstein, oferece indícios intrigantes de que distorcer o tempo pode não ser totalmente impossível. Albert Einstein, um verdadeiro visionário, revolucionou nossa compreensão do tempo e do espaço com sua teoria inovadora da relatividade. Antes de Einstein, o tempo era considerado absoluto, fluindo a uma taxa constante para todos. Einstein quebrou essa noção, demonstrando que o tempo é relativo, seu fluxo influenciado pela gravidade e pelo movimento. Uma das implicações mais alucinantes da teoria de Einstein é a dilatação do tempo. A dilatação do tempo sugere que o tempo desacelera para objetos que se movem em altas velocidades ou experimentam fortes forças gravitacionais. Imagine astronautas viajando em velocidades incríveis em uma nave espacial. De acordo com Einstein, o tempo passaria um pouco mais devagar para eles em comparação com as pessoas na Terra. Embora essa diferença de tempo seja minúscula em velocidades cotidianas, ela se torna mais significativa à medida que nos aproximamos da velocidade da luz. As teorias de Einstein também deram origem ao conceito de buracos de minhoca, túneis hipotéticos que poderiam conectar pontos distantes no espaço-tempo. Imagine dobrar uma folha de papel ao meio e fazer um furo através dela. O furo atua como um atalho, conectando dois pontos distantes no papel. Buracos de minhoca, se existirem, poderiam potencialmente atuar como atalhos semelhantes através do tecido do espaço-tempo. Viajar através de um buraco de minhoca poderia nos permitir percorrer vastas distâncias cósmicas em uma fração do tempo que levaria usando métodos convencionais. No entanto, os buracos de minhoca permanecem altamente teóricos. Sua existência não foi confirmada e, mesmo que existam, atravessá-los apresentaria imensos desafios tecnológicos. As forças gravitacionais envolvidas seriam enormes, potencialmente destruindo qualquer coisa que tentasse passar. Embora as evidências científicas concretas para a viagem no tempo permaneçam indefinidas, houve inúmeros relatos anedóticos e fenômenos inexplicáveis que alimentaram especulações sobre a possibilidade de viajantes do tempo nos visitarem. Uma dessas histórias envolve o suposto desaparecimento de um homem chamado Rudolph Fentz, na cidade de Nova York, em 1950. Fentz, vestido com trajes do século XIX, foi supostamente atropelado e morto por um carro. As investigações revelaram que ele havia desaparecido sem deixar vestígios décadas antes, deixando para trás pertences da década de 1870. Embora a história de Rudolph Fentz seja amplamente considerada uma farsa, ela serve como um exemplo do fascínio duradouro pelos mistérios da viagem no tempo. Outros relatos descrevem encontros com pessoas que afirmam possuir conhecimento ou tecnologia muito além de sua época. Embora intrigantes, essas histórias geralmente carecem de evidências confiáveis e são difíceis de verificar. Seção 5. O paradoxo do avô. Um enigma causal. A possibilidade de viagem no tempo levanta uma série de paradoxos intrigantes, o mais famoso dos quais é o paradoxo do avô. Imagine viajar no tempo,
e acidentalmente matar seu próprio avô antes que ele conhecesse sua avó. Se seu avô morresse antes de seu pai ser concebido, como você poderia existir para viajar no tempo? Este paradoxo destaca o potencial para violações causais se a viagem no tempo fosse possível. Sugere que alterar o passado, mesmo de uma forma aparentemente insignificante, poderia ter consequências imprevistas e potencialmente catastróficas para o futuro. Seção 6. Viagem no tempo na ficção, inspirando a imaginação. Apesar dos desafios científicos e filosóficos, a viagem no tempo continua a cativar nossa imaginação. Do romance inovador de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, à icônica franquia de filmes De Volta para o Futuro, a viagem no tempo tem sido um elemento básico da ficção científica por mais de um século. Essas histórias exploram as consequências e possibilidades potenciais da manipulação do tempo, muitas vezes com uma mistura de humor, aventura e contos de advertência. Embora enraizada na fantasia, a ficção científica muitas vezes serve como um trampolim para a investigação científica. Ao explorar o hipotético, podemos às vezes ultrapassar os limites do que acreditamos ser possível. Seção 7. O fascínio do passado, revisitando a história. O fascínio da viagem no tempo geralmente decorre do nosso desejo de revisitar o passado. Imagine testemunhar em primeira mão a grandeza da Roma antiga, a assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos, ou o gênio de Leonardo da Vinci em ação. O passado guarda uma mística irresistível, oferecendo um vislumbre de eras passadas e dos eventos que moldaram nosso mundo. No entanto, é importante lembrar que o passado não é apenas uma coleção de histórias romantizadas. Foi uma época de grandes conquistas e terríveis dificuldades. Se a viagem no tempo fosse possível, seria crucial abordar o passado com sensibilidade e respeito. Seção 8. A busca pelo conhecimento, desvendando os segredos do tempo. A busca para entender a viagem no tempo é, em última análise, uma busca para entender a natureza fundamental do próprio tempo. O tempo continua sendo um dos mistérios mais profundos e evasivos da física. O tempo é um rio que flui inexoravelmente para a frente? É uma dimensão que podemos atravessar como as dimensões do espaço? Essas são perguntas que continuam a desafiar as mentes mais brilhantes da ciência. Embora possamos não ter todas as respostas ainda, a busca pelo conhecimento sobre a viagem no tempo e a natureza do próprio tempo é uma jornada que vale a pena. É uma jornada que pode levar a avanços em nossa compreensão do universo e de nosso lugar dentro dele. Seção 9. Conclusão. Viagem no tempo. Um sonho para o futuro. A viagem no tempo continua sendo um sonho tentador, um conceito que se situa na linha entre a ficção científica e a possibilidade científica. Embora as leis da física, como as entendemos atualmente, apresentem desafios formidáveis, a história da ciência está repleta de exemplos de ideias aparentemente impossíveis se tornando realidade. Talvez um dia, armados com uma compreensão mais profunda do cosmos, possamos desvendar os segredos do tempo e transformar o sonho da viagem no tempo em realidade. Até lá, a jornada continua, alimentada por nossa curiosidade insaciável e nosso desejo de explorar o vasto desconhecido.